Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A participação de José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Bom dia. Bom dia, Rafael. Vamos falar com o José Silvestre sobre a nota técnica divulgada ontem pelo DIEESE, que já faz um estudo dos impactos positivos do pagamento do 13º salário para a economia brasileira. O estudo aponta que cerca de 215 bilhões podem ser injetados, o que vai ajudar a dar um reforço nesse momento final do ano, que está marcado pelo desemprego e pela crise econômica que só se aprofunda, né, Silvestre? Exatamente, Rafael. Esse estudo, ou essa estimativa do montante do 13º que deve entrar na economia brasileira, é bom que se diga que ele deve entrar ao longo do ano, né? Porque você tem, por exemplo, muitas categorias profissionais, por força de acordo ou de convenção coletiva, tem uma cláusula que estabelece o adiantamento da primeira parcela, por exemplo, em outro período do ano. Além do mais, esse ano, em razão de estarmos vivendo um ano atípico, né, da pandemia do coronavírus, o regime geral da Previdência Social, ou seja, a Previdência, adiantou para aqueles que são pensionistas e aposentados os benefícios relativos ao 13º, pagou em abril e maio. Portanto, isso é uma projeção do montante ao longo do ano que deve entrar na economia. Agora, muito provavelmente, Rafael, boa parte desse recurso entra agora nesse final de ano, entre novembro e dezembro. Agora, não temos como precisar qual é exatamente esse montante. Silvestre, o estudo do DIEESE também avalia a injeção desses recursos por todo o Brasil, e isso demonstra também a desigualdade que a gente encontra por todo o país com relação aos empregos formais, não? O Sudeste representa quase 50% desses recursos extras que vêm com o 13º? Exatamente. Quer dizer, isso reflete também a própria posição da região Sudeste, né, em termos de tanto populacional como também em termos de mercado formal. Ou seja, a maioria dos trabalhadores do setor formal, né, está na região Sudeste. Então, é a região que é mais desenvolvida economicamente falando e, portanto, essa projeção de valores relativos ao 13º salário está refletindo essa posição da região Sudeste. E aqui no estado de São Paulo, qual é a estimativa de recursos que, como você já explicou, devem ser contabilizados ao longo de 2020 por conta do 13º? Já dá para a gente ter uma ideia, Silvestre? A São Paulo, né, na região Sudeste, o maior peso da região Sudeste é o estado de São Paulo. E, portanto, o montante do 13º aqui é maior. Ou seja, mais ou menos, o estado de São Paulo representa mais ou menos, em termos de Brasil, por volta de 1/3, né, 30% ou algo parecido do PIB. Os recursos do 13º também se aproximam desse percentual, né? Então, aqui em São Paulo, você tem valores superiores aí a 60 bilhões de reais, né, que deveriam entrar na economia paulista, que devem entrar na economia paulista ao longo do ano. E a gente está falando do mercado formal. Nesse cálculo não é considerado, por exemplo, os trabalhadores domésticos e os servidores públicos. Eles entram também nesse estudo, Silvestre? Entra, Rafael. Essas estimativas, a gente trabalha os dados do mercado formal, através da Relação Anual de Informações Sociais, né, do Ministério da Economia, a RAIS. Tem os dados do antigo Ministério da Previdência, hoje é o Ministério da Economia, né, são os dados relativos ao regime geral da Previdência Social, ou seja, INSS. Também estão computados nesses dados os pensionistas e aposentados do regime geral da União, ou seja, do regime próprio da União, e também os pessoal do regime próprio dos estados e municípios, ou seja, os aposentados. Só que nesse caso nós não temos os dados do contingente de pessoas, temos apenas a projeção de valores.
E entram também nesses cálculos a estimativa do emprego doméstico, né? Que representa, no ano de 2020, são mais ou menos cerca de 1.400.000 pessoas formalizadas, ou seja, aquelas que têm registro em carteira. Então, esses dados também estão computados, estão contabilizados nesse montante que a gente está projetando de cerca de 215 bilhões de reais. A gente está conversando com o José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE, falando da nota técnica do pagamento do 13º salário, a expectativa de injeção de recursos na economia do país. Esse é um recurso adicional, Silvestre, mas existe também uma campanha muito forte dos movimentos sociais e sindicais, principalmente pela manutenção do auxílio emergencial durante a pandemia. Isso significa a estabilidade de uma renda mínima para a população que vem sofrendo os impactos com o desemprego e a recessão que foi aprofundada. É bom a gente sempre marcar isso, aprofundada pelos efeitos do coronavírus, né, da Covid-19. Sim, a campanha pela manutenção do auxílio emergencial, uma campanha que as centrais sindicais brasileiras lançaram, né? Todos sabemos que o auxílio emergencial, que o governo era contra, diga-se de passagem, né? Foi a partir da pressão dos movimentos sociais, do movimento sindical, junto ao Congresso Nacional, que se estabeleceu aquele valor inicialmente, era R$500, depois o governo elevou para 600, mas reduziu para 300. E, portanto, esse valor vai até dezembro. Então, para o ano que vem, Rafael, nós vamos ter certamente o fim do auxílio emergencial. Uma vez que a pandemia continua, porque não temos ainda a vacina em condições, embora as notícias sejam promissoras em relação às vacinas, mas nós não teremos certamente no início do ano, ou até meados do ano que vem, uma vacina ou vacinas em quantidades suficientes para imunizar o conjunto da população. Portanto, nós vamos ter ainda ano que vem efeitos da pandemia, né, que são efeitos drásticos sobre a economia. Nós vamos ter, inclusive, todas as projeções indicam um aumento da taxa de desemprego, né, aumento da desocupação, enfim, queda na renda. Então, o ano que vem será também um ano difícil do ponto de vista econômico, né, e, portanto, esses recursos seria muito bem-vindo se nós tivéssemos uma continuidade desses recursos do auxílio emergencial, pelo menos pelo mais os 3, 4 meses de 2021. Quero agradecer a participação de José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, falando sobre a nota técnica divulgada pelo DIEESE, que mostra a injeção de pelo menos 215 bilhões de reais na economia do país com a entrada do 13º salário. Silvestre, muito obrigado pela tua participação, um abração para você e a gente volta a se falar. Obrigado, Rafael, bom dia. Bom dia, conversamos com José Silvestre aqui no Jornal Brasil Atual.